Olá, abençoados! Hoje eu quero falar sobre o crescimento espiritual, a urgência de confirmar a sua vocação e a sua eleição. Você já parou para pensar no poder e na graça que Deus derrama sobre nós diariamente? Todos os dias eu clamo por graça, poder, bondade e favor do Senhor sobre as nossas vidas. Quando nós olhamos para 2 Pedro, no capítulo 1, dos versos 3 ao 15, a gente é levado a reconhecer o poder divino de Deus, que nos deu tudo que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. O Senhor nos convida, nos chama, nos convoca para conhecê-lo e, com isso, experimentarmos o seu poder que nos capacita para viver e andar em amor. Se olharmos profundamente para essas palavras e refletirmos sobre como estamos utilizando os dons que Deus nos concedeu, será que estamos cultivando a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor em nossas vidas? Cada uma dessas qualidades é uma peça fundamental para nos tornar mais completas, mais próximas daquilo que Deus planejou para nós. São dons que o Senhor nos confiou. Pedro nos desafia a crescer na nossa fé, a construir uma vida que reflete o caráter de Cristo através destes dons. Então, a virtude, Primeiro, ele fala sobre a virtude. Isso vai além de simplesmente fazer o bem. Virtude é sobre viver de forma a refletir a santidade de Deus em tudo o que fazemos. É um chamado para a excelência moral. Mas quantas vezes a gente se acomoda com aquilo que é confortável, em vez de buscar a excelência? É hora de reavaliar as nossas escolhas, de abandonar aquilo que não agrada a Deus e buscar uma vida que verdadeiramente o honra. Sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1,15. Conhecimento. Depois, Pedro nos chama ao conhecimento. E eu não estou falando só de saber as coisas sobre Deus, mas de conhecê-lo de verdade, de buscar entender a sua vontade para as nossas vidas. Não basta apenas conhecer, precisamos discernir espiritualmente. Às vezes nós nos deixamos levar por opiniões alheias, por aquilo que o mundo nos diz, em vez de buscarmos a verdade na palavra de Deus. É preciso investir tempo em conhecer a Deus mais profundamente, para que possamos viver de acordo com a sua vontade e não com a nossa. Então ele fala que nós precisamos acrescentar ao conhecimento o domínio próprio. E talvez esse seja assim um dos maiores desafios. É controlar os nossos desejos, os nossos impulsos, a nossa língua. Quantas vezes deixamos a raiva, o orgulho, ou mesmo as tentações nos dominarem. Nós precisamos aprender a controlar as nossas reações e escolhas, porque isso faz parte de viver uma vida santa. Se temos áreas da nossa vida onde o pecado tem mais controle do que nós, é hora de confrontar isso e pedir a Deus uma força para mudar. Então Pedro diz assim, acrescente ao domínio próprio a perseverança. Gente, perseverança é essencial. A vida cristã não é fácil, Pedro sabia disso. As provações vêm, os desafios nos abalam, mas não podemos desistir. Perseverar significa continuar confiando em Deus, mesmo quando tudo parece estar contra nós. É saber que Ele está conosco em cada passo, nos moldando, nos fortalecendo. Ele está no meio desse processo que nós estamos vivendo. E aí ele diz, a perseverança, piedade. Bom, piedade é sobre viver uma vida que agrada a Deus. Não apenas em público, mas também quando ninguém está olhando. Parece caráter, não é? Mas é que é uma extensão do caráter. Como está o nosso coração diante do Senhor? Como que nós estamos buscando verdadeiramente a Deus ou só cumprindo uma rotina religiosa? Piedade é um chamado para devoção sincera, onde a nossa vida inteira é dedicada a glorificar a Deus. Associa a palavra piedade, a virtude piedade, à sua maneira de adorar a Deus. Adore a Ele com todo o seu ser.
E então ele fala para acrescentar fraternidade, o amor fraternal, né, a piedade. E o que quer dizer, né, fraternidade? Esse amor fraternal, um afeto fraternal, é essencial na nossa caminhada. Nós somos chamados para amar e apoiar uns aos outros. Mas honestamente, como que andam os nossos relacionamentos? Estamos dispostos a perdoar, a servir, a amar nossos irmãos e irmãs como Cristo nos ama? Ou temos guardado mágoas, julgado, nos afastado daqueles que pensam diferente? É tempo de deixar de lado as diferenças, lançar fora o orgulho e buscar essa unidade no amor de Cristo. Por fim, ele diz assim: acrescente amor ao afeto fraternal. Então, o amor é o vínculo perfeito que une todas essas virtudes. O amor é o coração do Evangelho, é o que deve guiar todas as nossas ações. E esse amor, ele vai além de palavras bonitas, ele vai além de gostar. Amar é um mandamento. Temos um grande desafio: amar como Cristo amou, incondicionalmente, sacrificialmente. Se há alguma área em nossa vida onde não estamos amando como deveríamos, é hora de confessar isso a Deus. Pedir que Ele enche os nossos corações com seu amor. E se porventura não estamos conseguindo enxergar e reconhecer essas áreas faltantes, né, essas áreas faltosas, nós precisamos clamar a Deus que Ele traga luz sobre essas áreas. Este amor vem primeiramente dele para nós. Ele nos amou primeiro, porém, como disse lá no início, Ele já nos capacitou para a vida e para a piedade, ou seja, nos capacitou para amarmos como Ele amou, aleluia. Então, depois que Pedro cita todas essas características, ele vai dizer assim, ó: se estas qualidades existirem e estiverem crescendo em vós, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Ô glória! Que promessa maravilhosa! Nós vamos frutificar em amor. Não seremos ociosos no conhecimento de Cristo, não seremos infrutíferos no conhecimento de Cristo, não seremos inoperantes e improdutivos no pleno conhecimento de Cristo. Imagina que transformação, né? Essas virtudes vão causar na vida das pessoas, na nossa vida e na vida daqueles que estão ao nosso redor. Se nos dedicarmos a cultivar essas qualidades, nós estamos honrando a Deus. Mas não só honrando a Deus, nós também nos tornamos farol de esperança e amor no mundo. Porque, olha só, a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Como está lá em Romanos, no capítulo 8, verso 19. Nós vamos ser um farol para a humanidade. Contudo, quando alguém não desenvolve essas qualidades, né? Quem não desenvolve essas qualidades, Pedro continua falando, é como alguém que está cego. Alguém que está cego, se esquecendo de que foi purificado dos seus antigos pecados. Pense nisso por um momento. Às vezes a gente acostuma tanto com a vida cristã, que começa a achar que estamos bem, mas não percebemos que estamos estagnados, vivendo uma cegueira espiritual. Deixamos de crescer, de avançar, e sem perceber a gente vai ficando espiritualmente cego, vai vivendo uma vida de forma superficial. Por isso, Pedro nos incentiva a sermos diligentes, para confirmar o nosso chamado e eleição. Isso significa que nós precisamos levar a sério a nossa caminhada com Deus. Não se trata apenas de acreditar, mas também de viver de acordo com essa fé todos os dias. Quando nós somos diligentes, nós mostramos através das nossas ações que realmente nós pertencemos a Cristo. E olha que promessa poderosa Pedro escreve ali, né? Jesus nos deixa. Se fizermos essas coisas, nunca tropeçaremos. Pelo contrário, nós teremos uma entrada concedida no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E Pedro ainda termina, ele vai concluindo esse texto como um pastor muito amoroso, que está sempre lembrando dessas verdades, mesmo sabendo que os irmãos já a conheciam. E por que ele faz isso, né? Eu me pergunto assim, por que será que Pedro faz isso? Porque nós precisamos, muitas vezes, de lembretes constantes. Nós somos esquecidos por natureza.
O mundo, os problemas do dia a dia, até mesmo o nosso próprio pecado pode nos fazer perder de vista o que realmente importa. Pedro entende que mesmo estando firmes, é essencial ser constantemente relembrado da verdade. É declarar a verdade dia após dia. Se tem louvor, se é bom, se é amável, se é puro, nisto pensar e relembra. Relembra, traz à memória aquilo que te dá esperança. Pedro estava querendo garantir que os cristãos continuassem firmes na fé. Mesmo quando ele morresse, ele estava próximo a partir. E ele queria também que essas verdades ficassem vivas na nossa memória, na minha memória, na sua memória. Agora, trazendo tudo isso assim para a nossa vida, nós precisamos ser honestos conosco mesmos e perguntar, realmente nós estamos crescendo em nossa fé? Ou a gente está apenas cumprindo rotinas, estamos cegas para o que Deus está fazendo em nós? Precisamos abrir os olhos, sermos diligentes em nossa fé, nos lembrar constantemente do que Deus fez por nós. É um desafio, mas também é uma esperança. Pedro nos dá uma visão clara: se vivermos de forma diligente, cresceremos em nossa fé, não tropeçaremos e ainda teremos uma entrada no reino de Deus. Que possamos viver de forma intencional, com os olhos fixos naquilo que realmente importa. E que nunca nos esqueçamos de que fomos chamados, escolhidos e purificados por Cristo. Que não percamos de vista a grandeza desse chamado. Que possamos viver de forma que reflita a nossa fé, crescendo cada dia mais na semelhança de Cristo. E nos preparando para o momento em que nós estaremos face a face com Ele. Vamos juntos, lembrando uns aos outros das verdades, o caminho, caminhando com diligência na direção do nosso Senhor. Por fim, eu quero que você se lembre que você é valiosa, digna, que você é amada incondicionalmente por Deus. Ele já proveu tudo o que você precisa para viver uma vida plena e piedosa. Então, que cada dia seja uma oportunidade para crescer em fé, em amor e em virtude, sabendo que com Deus ao seu lado, você está crescendo em direção à excelência espiritual que Ele deseja para todos nós. Com carinho, Evelyn Maciel. Que Deus te abençoe.